Fala aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Saulo e vamos para mais uma aula de ciências. Na semana passada, a professora Elis trabalhou com vocês um conteúdo muito importante que é o estudo das células. Inclusive, ela pediu para vocês desenharem umas células no caderno. Eu gostaria muito de ver esses desenhos, estou muito curioso para saber a criatividade de vocês. Mas então, eu pergunto, vocês já viram uma célula? Será que eu consigo visualizar uma célula? A resposta é, infelizmente, não dá para ver todas, porque a grande maioria das células são microscópicas, são tão pequenas que o nosso olho não é capaz de visualizar. Muito embora existam algumas células que sejam macroscópicas, que podem ser vistas ao olho nu, por exemplo, o caso do gominho da laranja, ele é uma célula. Temos também o óvulo da galinha, que é um pontinho preto que a gente observa na gema do ovo, que também é uma célula, mas a grande maioria são microscópicas. Então, para visualizar as células, nós precisamos de um aparelho muito importante, conhecido como microscópio. Então, a aula de hoje vai ser basicamente para entender como que é o microscópio e como que ele funciona. Vocês já viram um microscópio na vida, alguma vez na vida? Então, eu tenho um microscópio, vou mostrar para vocês. Quando voltarmos para a aula presencial, eu vou levar para a escola para vocês darem uma olhadinha também para ver como que é, beleza? Então dá uma olhadinha agora como que é a estrutura de microscópio. Então, galera, esse aqui é o meu microscópio. Ele é um microscópio óptico. O que significa dizer isso? Óptico vem de luz, quer dizer que ele usa a luz para formar imagem. Então, se vocês observarem aqui embaixo, tem uma lâmpada. Quando eu ligo ele, eu posso mexer na lâmpada e acender ela. A luz sai daqui, passa por um conjunto de lentes e bate na lâmina que vai estar com o nosso material aqui. E aqui nós temos as lentes que eu posso girar e modificar o aumento que eu quero e visualizar aqui nas lentes objetivas na parte superior. Então, o microscópio é um equipamento bem simples. Ele é um conjunto de lentes. Eu tenho as chamadas lentes oculares, que são essas lentes aqui de cima, que elas dão um aumento de 10 vezes. Aí tem um conjunto de espelhos aqui dentro dessa parte, que vem para uma outra lente chamada lente objetiva, que tem aumentos variados. Essa aqui aumenta 4 vezes. Essa amarelinha aqui aumenta 10 vezes. A outra aumenta 100, tem uma que aumenta 40. Então são vários aumentos diferentes que eu posso trabalhar com o meu material. Eu coloco o material em uma lâmina de vidro. Aqui eu tenho um laminário com vários tipos de materiais diferentes que foram fixados, eles foram guardados nesse negocinho de vidro aqui e podem ser usados durante vários anos. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver, bem, deixa eu tentar focar aqui. Nós temos o músculo de um gafanhoto. Então eu consigo visualizar o músculo de gafanhoto, as células musculares dele, porque o pedacinho dele bem fininho foi colocado nessa plaquinha de vidro. Aqui eu tenho uma fatia de uma lombriga. Já viram aquele vermezinho? Deixa eu focar aqui para vocês verem. Aquele vermezinho lombriga, eu peguei uma fatia dele e coloquei aqui nessa lâmina para a gente poder visualizar. Eu já tenho aqui uma lâmina com lombriga, com fatia de lombriga ali. Vou tentar mostrar para vocês mais ou menos como que é a imagem. Eu posso tentar usar pelo celular mesmo, aqui dá para ver mais ou menos. Teria que mexer no foco para conseguir visualizar. Olha, dá para ver mais ou menos aqui. Isso aqui é um aumento de 4 vezes. Se eu aumentar um pouquinho mais, aumento de 10 vezes, eu consigo melhorar a imagem. Consigo ver a célula. Muito bem, galerinha. Esse microscópio que vocês viram agora é um microscópio atual, serve para várias coisas em ciência, você consegue ver muita coisa legal com ele, mas nem sempre foi assim. O microscópio ele é algo recente na nossa história. O primeiro microscópio foi inventado lá no século 17, em 1600 e bolinha, por um inglês chamado Robert Hooke. Lembrando que não é o incrível Hooke, é Hooke com H-O-O-K-I-E. Então, Robert Hooke ele tinha
muita curiosidade para estudar coisas muito pequenas. Então ele sabia que o vidro, as lentes poderiam ampliar imagens, aumentar imagens. Então ele criou um instrumento físico aonde ele produziu uma espécie de uma esfera de vidro que conseguia amplificar os raios de luz. E quando ele aumentava o tamanho do raio de luz, ele incidia sobre o material e ficava muito mais fácil para poder observar ele. E ele ainda incluiu algumas lentes que iriam aumentar o tamanho desse objeto. Daí surgiu o primeiro microscópio, que ele era muito simples. Dá uma olhadinha de como que ele era logo no começo. O microscópio de Hooke era muito simples, ele era composto por duas partes, sendo que a primeira era uma espécie de uma esfera de vidro acoplada a uma lâmpada ou uma vela que iria projetar uma luz nessa esfera. O vidro faz com que a luz seja refletida em um único ponto, então ele conseguia criar uma espécie de um pequeno holofote de luz que batia em cima do material. Então na segunda parte do microscópio tinha aí uma luneta, que era composta por dois conjuntos de lentes, que conseguiam visualizar esse objeto altamente iluminado graças a esse prisma. Então aí nós temos aí a formação de uma imagem que, embora seja muito simples, servia para poder visualizar algumas coisas muito pequenas. Hooke então usou o seu pequeno microscópio que ele havia inventado e começou a observar algumas coisas. E a primeira coisa que ele observou foi a casca seca de cebola, e ele viu essa imagem a seguir. Dá uma olhadinha aí. Então Hooke observou que a cebola, a casca da cebola, ela era feita de vários pequenos buraquinhos que pareciam muito uma rede, lembrava muito uma peneira. Então ele chegou a esses buraquinhos e chamou eles de buraquinhos. Só que ele não chamou de buraquinhos no idioma inglês, que era o idioma dele. Ele chamou buraquinhos em latim. Buraquinhos em latim é célula. Buraco em latim é cella, buraquinho em latim, o termo diminutivo é célula. Daí surgiu o termo célula. Na verdade, hoje nós sabemos que esses buraquinhos que Hooke observou, na verdade, não eram células, eram o espaço onde existiam as células, só que como a casca da cebola estava morta, então as células já haviam sido degradadas, destruídas, ficou apenas aquele espaço que elas ocupavam. Mas daí surgiu o termo célula, que é usado até hoje para indicar essa pequena estrutura que forma os seres vivos. E graças à invenção do microscópio por Hooke, nós tivemos vários avanços em muitos campos da ciência, como na medicina, por exemplo. Então, os médicos puderam agora descobrir os seres microscópicos, os micróbios que causavam as doenças. Então, agora poderiam se prevenir, tratar melhor as doenças graças ao auxílio do microscópio. Os seres vivos microscópicos foram descobertos, bactérias, fungos, protozoários. Então, todo aquele mundo microscópico se abriu para nós graças à invenção do microscópio. E hoje nós temos microscópios extremamente poderosos que fornecem imagens lindas, imagens em 3D. Dá uma olhadinha nas imagens bacanas de microscópio, tanto imagens aí de 2D quanto imagens tridimensionais, coisas mais lindas. Observem aí que legais. Muito bem, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo e agora vocês vão voltar lá para o grupo do WhatsApp, que eu vou deixar uma atividadezinha para vocês responderem e a gente vai debater um pouco depois, beleza? Então, muito obrigado,